Durante os últimos anos da guerra, milhares de mulheres foram deportadas em trens em direção aos campos de concentração. Ao descer, eram separadas imediatamente e classificadas em questão de segundos. A presença de um filho, uma gravidez ou simplesmente a idade bastava para decidir quem vivia e quem morria. O regime via nelas algo mais do que prisioneiras. Considerava que sua capacidade de dar vida era uma ameaça para os planos de pureza racial. Por isso, se tornaram um alvo direto dentro da maquinaria do Reich. Não eram apenas nomes em listas intermináveis. Eram o centro de uma estratégia calculada para apagar comunidades inteiras. Como foi decidido o seu destino com tanta frieza? Por que a maternidade se tornou uma condenação? Que segredos continuam ocultos sobre o papel das mulheres nos campos nazistas? O julgamento da pureza, vida ou morte na primeira seleção. Desde os primeiros anos do regime nacional-socialista, a política em relação às mulheres foi definida não apenas a nível ideológico, mas também administrativo. A visão oficial estabelecia uma divisão clara entre aquelas consideradas valiosas para a construção do projeto racial alemão e aquelas identificadas como uma ameaça para a pureza étnica que deveria ser controlada, esterilizada ou eliminada. Essa distinção não permaneceu no terreno da propaganda, mas foi traduzida em disposições concretas que determinaram a vida e o destino de milhões. O ideal feminino promovido pelo regime colocava a mulher alemã no centro de uma função reprodutiva vinculada diretamente com os interesses demográficos do Reich. A expectativa era que produzisse numerosos filhos, concebidos como futuros soldados e cidadãs arianas a serviço de um império em expansão. Em oposição a esta imagem, as mulheres judias, ciganas, eslavas e pertencentes a grupos classificados como antissociais eram apresentadas como um perigo demográfico. Sua capacidade de dar continuidade a comunidades perseguidas era interpretada como uma ameaça que devia ser neutralizada desde a sua raiz biológica. A administração nazista considerava que as mulheres desempenhavam um papel ainda mais determinante que os homens na persistência dos grupos perseguidos. Em documentos internos dos escritórios do partido e das Schutzstaffel, repetia-se a ideia de que cortar a capacidade reprodutiva feminina equivalia a desarticular o futuro, mesmo dessas comunidades. Por isso, as deportações de mulheres adquiriram um caráter estratégico. Não se tratava unicamente de represália ou de controle social, mas de um mecanismo para alterar de forma irreversível o mapa demográfico da Europa. A transferência de mulheres para os campos foi organizada através de um procedimento logístico uniforme. Dos guetos, prisões e centros de detenção temporários eram conduzidas para estações ferroviárias selecionadas para os embarques massivos. O transporte era realizado em vagões de carga projetados para animais, adaptados sem condições básicas de ventilação, higiene ou descanso. A superlotação extrema, junto com a ausência de água e alimento suficiente, não era resultado da improvisação, mas uma medida calculada que permitia transferir grandes quantidades de pessoas com um gasto mínimo. Nesses deslocamentos não havia diferença entre homens e mulheres, salvo em um aspecto. As mães com filhos pequenos permaneciam juntas. Esta decisão, aparentemente secundária, teria consequências diretas nas classificações posteriores dentro dos campos. Após dias de viagem, as chegadas a instalações como Auschwitz, Birkenau, Chelmno, Sobibor ou Majdanek ativavam um sistema de seleção desenhado com precisão administrativa. Os grupos eram separados imediatamente, os homens por um lado, as mulheres e as crianças por outro. A divisão por gênero e idade constituía o primeiro passo de um mecanismo burocrático cuidadosamente aperfeiçoado. As mulheres eram submetidas a avaliações rápidas realizadas por oficiais da Schutzstaffel, em muitos casos médicos ou supervisores treinados. Cada exame durava apenas segundos, mas seus resultados determinavam de imediato o destino final, o trabalho forçado ou o extermínio direto.
A rapidez do procedimento era considerada essencial para evitar acúmulos nas zonas de desembarque e manter o fluxo de prisioneiros de acordo com os planos logísticos do campo. Os critérios de classificação respondiam a parâmetros estabelecidos em diretrizes internas. A idade operava como o primeiro filtro. As mulheres jovens, em aparência saudáveis e fortes, eram direcionadas para os comandos de trabalho. Em contrapartida, aquelas que ultrapassavam um limiar aproximado de 40 décadas de vida ou que mostravam sinais evidentes de desgaste físico eram afastadas para sua eliminação imediata. Este limite não era rígido e podia variar em função das necessidades laborais do campo. Em períodos de grande demanda de mão de obra, ampliava-se a faixa para admitir mais mulheres. Em fases de menor necessidade, reduzia-se para concentrar unicamente nas mais jovens e resistentes. O estado físico era avaliado de forma superficial, mas com um método constante. Os oficiais observavam compleição, postura, energia aparente e qualquer sinal visível de doença ou incapacidade. As mulheres que transmitiam a impressão de força eram designadas ao trabalho. As que evidenciavam fraqueza ou incapacidade eram excluídas sem maior consideração. A gravidez constituía um critério de exclusão quase automático do sistema laboral. As mulheres grávidas eram consideradas um fardo sem utilidade produtiva e, na maioria dos casos, eram enviadas diretamente aos grupos destinados ao extermínio. Se o estado de gestação passasse despercebido na seleção inicial, a mulher poderia ser admitida temporariamente, mas uma vez descoberto, era afastada sem exceção. A lógica era dupla. Por um lado, a impossibilidade de cumprir com as exigências físicas. Por outro, a determinação de impedir a continuidade da descendência dos grupos perseguidos. A presença de filhos pequenos influía também nas decisões imediatas. As mães que chegavam acompanhadas de crianças eram classificadas de maneira sistemática como não aptas para o trabalho. As crianças careciam de valor produtivo e sua separação das mães complicava a administração. Na prática, a maioria das mães com filhos era enviada diretamente aos grupos de extermínio. Este procedimento afetou de maneira significativa os números de sobrevivência feminina, pois uma grande parte das mulheres deportadas viajava junto a seus filhos. A seleção inicial fazia parte de um sistema mais amplo de controle. Os oficiais de transporte entregavam listas detalhadas dos prisioneiros transferidos. Após as seleções, eram elaborados relatórios específicos que distinguiam quantas mulheres haviam sido admitidas para o trabalho e quantas haviam sido eliminadas. Estes relatórios circulavam na hierarquia administrativa das Schutzstaffel e serviam para ajustar o planejamento geral de mão de obra e de capacidade de extermínio. Os registros estatísticos tornaram-se ferramentas essenciais. Neles eram calculadas as porcentagens de mulheres admitidas ou eliminadas e analisavam-se tendências que permitiam melhorar a eficiência do sistema. Esta informação era utilizada não só a nível de campo, mas também em escritórios centrais que procuravam coordenar de forma uniforme o esforço repressivo em toda a Europa ocupada. Nos centros de trânsito prévios, localizados em várias localidades, também eram aplicados filtros preliminares. Lá, mulheres idosas com deficiência grave ou em estado crítico eram eliminadas antes de serem enviadas aos campos principais. Desta forma, reduziam-se cargas logísticas e garantia-se que os transportes chegassem com uma proporção maior de prisioneiros considerados utilizáveis. Os cálculos de admissão e extermínio mostram a magnitude do processo. Em lugares como Auschwitz-Birkenau, a maioria das mulheres deportadas era enviada diretamente para as instalações de extermínio após a seleção inicial. Apenas uma minoria reduzida passava para o sistema de trabalho forçado, o que reflete o peso do critério racial e ideológico frente ao interesse econômico. Nos guetos, as liquidações em massa seguiam um padrão semelhante. As mulheres com filhos eram conduzidas imediatamente para os trens de extermínio.
enquanto as jovens solteiras podiam ser retidas para tarefas temporárias dentro dos guetos ou transferidas posteriormente para campos de trabalho. Este padrão, replicado em inúmeras cidades da Polônia, Hungria, Tchecoslováquia e outros territórios ocupados, confirma a existência de uma política uniforme aplicada com métodos administrativos consistentes e previsíveis. A classificação de mulheres nos campos não era um ato isolado, mas o primeiro elo de um mecanismo burocrático mais extenso. Cada decisão inicial estava vinculada a objetivos demográficos, ideológicos e econômicos. As variáveis aplicadas, idade, estado físico, gravidez e presença de filhos pequenos, definiam com precisão a vida ou a morte em questão de segundos. Estas práticas, repetidas com exatidão em cada comboio, conformaram uma estrutura de controle que combinava a lógica da administração moderna com os objetivos genocidas do regime. Longe de concluir nesse momento, a cadeia de decisões recém começava na seleção inicial. O que ocorria após esse primeiro filtro marcaria as etapas posteriores de exploração, traslado ou eliminação, que constituiriam os seguintes capítulos deste processo sistemático. O reino vigiado, poder e submissão nos campos femininos. Os setores destinados a mulheres dentro do sistema de concentração nacional socialista, denominados administrativamente Frauenlager, foram concebidos como espaços diferenciados nos quais se aplicavam mecanismos de controle específicos. Não funcionavam como entidades autônomas, mas como partes integradas na estrutura geral de cada campo. Seu design respondia tanto a necessidades práticas de organização quanto à intenção ideológica de manter uma segregação sexual estrita, entendida pelo regime como indispensável para sustentar a ordem racial e social imposta. Em complexos como Auschwitz-Birkenau, os setores femininos eram configurados como áreas com blocos próprios de alojamento, submetidos à supervisão de oficiais da Schutzstaffel e de pessoal feminino especialmente treinado. Ravensbrück, em contrapartida, foi estabelecido desde a sua origem como um campo destinado quase exclusivamente a mulheres, o que permitiu desenvolver um modelo organizacional que depois seria replicado em outras instalações de grande envergadura, entre elas Majdanek e certos setores de Dachau e Buchenwald. A administração dos Frauenlager seguia um esquema hierárquico piramidal. O comandante do campo, sempre um oficial das Schutzstaffel, era a autoridade suprema. Dele dependia a supervisão geral dos setores femininos, embora a coordenação imediata recaísse em uma figura central, a Oberaufseherin. Esta supervisora principal atuava como elo entre a administração masculina do campo e o pessoal feminino encarregado da vigilância direta. Sua função abrangia a implementação de ordens, a organização das guardas e a redação de relatórios periódicos sobre o estado do setor. No nível intermediário estavam as Aufseherinnen, guardiãs recrutadas e treinadas para desempenhar funções de custódia e disciplina. Elas frequentemente provinham de ambientes civis, embora após um breve treinamento recebessem capacitação básica em procedimentos de controle prisional. Entre suas responsabilidades estavam a vigilância dos barracões, a supervisão de contagens e formações e a transmissão de ordens da administração superior. A estrutura foi projetada para que essas guardiãs exercessem controle constante, tanto nos espaços de alojamento quanto nos deslocamentos internos para áreas de trabalho ou zonas administrativas. O escalão mais baixo da hierarquia formal era ocupado por prisioneiras designadas como capus ou blockelteste, selecionadas diretamente pela administração do campo. Essas mulheres eram escolhidas com base em sua permanência, disciplina e capacidade de impor ordem sobre outras internas. Sua tarefa era manter a disciplina nos barracões, organizar os grupos para contagens e garantir que fossem cumpridas as normas básicas de limpeza e organização. Para consolidar sua posição, recebiam pequenos privilégios, rações ligeiramente superiores, acesso restrito a artigos proibidos ou melhores condições de alojamento.
Esses benefícios não eliminavam sua condição de prisioneiras, mas serviam como incentivo para garantir sua colaboração com a estrutura de controle. A vida cotidiana nos Frauenlager era regida por normativas estritas, elaboradas a partir de regulamentos gerais das Schutzstaffel e adaptadas à população feminina. O dia começava com a alvorada, seguida imediatamente pela contagem matinal. Estas contagens, chamadas Appell, repetiam-se também ao anoitecer e podiam prolongar-se durante horas se o número de prisioneiras não coincidisse com os registros. A exatidão nos números era considerada essencial e qualquer discrepância devia ser corrigida antes de permitir que as prisioneiras retornassem aos seus barracões. O sistema disciplinar estava igualmente regulado. As infrações mais comuns eram a desobediência a ordens, a ausência injustificada nas contagens, a desordem nas beliches e o descumprimento das normas de limpeza. As sanções podiam variar em intensidade, desde castigos físicos até privação de alimentos ou transferência para unidades de punição. Todas as medidas deviam ser registradas e, nos casos mais graves, requeriam autorização da Oberaufseherin ou até mesmo da administração central do campo. A organização espacial dos setores femininos não era casual. Os barracões se alinhavam de forma a facilitar a vigilância a partir de pontos estratégicos, enquanto os acessos permaneciam sob custódia permanente. Qualquer movimento entre áreas requeria autorização explícita e era registrado em listagens oficiais. A administração buscava garantir que cada prisioneira estivesse localizada em todo momento, o que reforçava o caráter burocrático do sistema. Os regulamentos internos chegavam a regular aspectos minuciosos: horários de refeição, períodos de silêncio noturno, disposição dos beliches e até mesmo a postura durante as contagens. Essas normas não só buscavam manter a ordem, mas também padronizar o comportamento de milhares de prisioneiras, reduzindo ao mínimo as possibilidades de desobediência coletiva. A regularidade estrita era considerada um mecanismo de controle em si mesma. A vigilância não se limitava aos momentos de contagem ou à vida nos barracões. As Aufseherinnen acompanhavam os grupos durante traslados aos locais de trabalho, observavam o cumprimento de ordens e reportavam qualquer comportamento considerado irregular. A presença constante dessas guardiãs tinha como finalidade assegurar que a estrutura hierárquica funcionasse sem interrupções, evitando a necessidade de intervenções diretas da administração masculina no dia a dia. O papel das capos era essencial dentro dessa estratégia. Ao delegar parte do controle em prisioneiras designadas, a administração conseguia multiplicar sua capacidade de vigilância sem necessidade de aumentar de maneira significativa o número de guardas. Este método reduzia custos e reforçava a verticalidade da cadeia de comando. Cada prisioneira comum respondia não apenas à guarda, mas também aos capos responsáveis pelo seu bloco. Em campos de grande tamanho como Auschwitz-Birkenau, onde os setores femininos podiam abrigar a dezenas de milhares de mulheres, esta organização hierárquica era indispensável. As ordens desciam desde o comandante até a Oberaufseherin, de lá para as Aufseherinnen e, finalmente, para as capos, que as transmitiam às prisioneiras comuns. O sistema criava uma cadeia de responsabilidade contínua, na qual cada nível devia prestar contas ao superior imediato. Os registros administrativos desempenhavam um papel central nesta rede. Cada prisioneira era identificada por um número de matrícula que se associava ao seu bloco e à sua unidade de trabalho. Estes dados eram atualizados durante as contagens e eram utilizados para organizar transferências, planear atribuições laborais e aplicar sanções. A exatidão era fundamental, e qualquer erro devia ser corrigido com rapidez para evitar falhas na cadeia administrativa. As inspeções sem aviso prévio constituíam outra ferramenta de controle. Realizadas por guardiãs ou por oficiais de maior rango, verificavam a limpeza, a ordem das camas e o cumprimento das normas estabelecidas.
Qualquer irregularidade era registrada em relatórios oficiais e podia acarretar sanções para as prisioneiras responsáveis e também para as capos, o que reforçava a pressão para a disciplina coletiva. A administração do setor feminino dependia da coordenação constante entre diferentes níveis de comando. A supervisora principal devia responder às exigências de produtividade laboral do campo, enquanto as Aufseherinnen encarregavam-se de aplicar de maneira estrita as normas diárias. As capos, em um papel ambíguo, moviam-se entre a obediência à administração e as tensões derivadas de sua convivência com as prisioneiras comuns. Esta complexa rede de responsabilidades tornava possível que o controle fosse exercido de maneira ininterrupta em cada aspecto da vida cotidiana. Este modelo de organização consolidou os Frauenlager como peças essenciais dentro do sistema de concentração. Longe de serem simples espaços de alojamento, funcionaram como unidades administrativas perfeitamente integradas na maquinaria de controle nacional socialista, onde cada norma, cada hierarquia e cada registro cumpria um papel definido na preservação da ordem imposta. A forma como este trama se conectava com o regime de trabalho forçado e com as operações de extermínio será o próximo passo na compreensão deste sistema. A maquinaria voraz, corpos consumidos pelo Reich. A incorporação de mulheres prisioneiras na economia do Terceiro Reich consolidou-se como um mecanismo central do esforço de guerra alemão. O sistema de exploração laboral não se limitou à manutenção interna dos campos, mas estendeu-se a uma ampla rede de indústrias estratégicas, desde a produção de armamento até a agricultura. Cada contingente feminino era distribuído de acordo com um esquema administrativo planejado que combinava critérios físicos e operacionais com contratos estabelecidos entre a Schutzstaffel e empresas privadas. A atribuição de trabalho começava imediatamente após o registro nos campos. As mulheres classificadas como aptas eram distribuídas em comandos específicos, em função de suas condições aparentes, da demanda local e da disponibilidade de instalações produtivas. Uma parte significativa era destinada a tarefas internas, indispensáveis para sustentar o funcionamento cotidiano dos campos. Estas incluíam a limpeza de barracões, a preparação de alimentos, a lavagem de uniformes e roupas, a manutenção de latrinas e outras tarefas de infraestrutura básica. Estas tarefas, embora não contribuíssem diretamente para a produção bélica, permitiam liberar outros grupos de prisioneiros para atividades consideradas de maior rentabilidade econômica. A integração na indústria militar representou um passo a mais na exploração sistemática. Milhares de mulheres prisioneiras foram empregadas em fábricas de munições, oficinas de montagem de componentes de armas, confecção de uniformes e reparação de equipamentos. O trabalho forçado respondia à escassez crescente de mão de obra alemã, consequência da mobilização maciça de homens para a frente. As prisioneiras passaram a cobrir esse vazio, tornando-se recurso humano essencial para sustentar a produção armamentista. O setor têxtil também absorveu grandes contingentes de mulheres. Elas se dedicavam à confecção de uniformes militares, mantas, mochilas e outros suprimentos elaborados com tecido. A experiência prévia de muitas prisioneiras em trabalhos de costura foi aproveitada para aumentar a produção em um setor que demandava destreza manual e continuidade. Em paralelo, outras eram enviadas para a construção, onde realizavam tarefas de transporte de materiais, escavação de valas, levantamento de muros e construção de instalações militares. Essas atividades implicavam um desgaste físico muito mais severo, com taxas de mortalidade no trabalho mais elevadas que em outros setores. A agricultura constituiu outro destino comum. Em fazendas próximas aos campos, as prisioneiras trabalhavam no cultivo de cereais e hortaliças, assim como na criação de gado. A produção agrícola assegurava o abastecimento tanto dos campos como de unidades militares desdobradas em distintas regiões. A administração utilizava essa mão de obra para sustentar um nível mínimo de autossuficiência alimentar em territórios ocupados.
O vínculo com a indústria privada foi formalizado através de contratos. As empresas solicitavam contingentes de mulheres, especificando a quantidade necessária, o tipo de trabalho e o tempo de serviço. Em troca, as Schutzstaffel recebiam pagamentos diários por cada trabalhadora empregada. Este modelo transformou os campos em fornecedores regulares de mão de obra forçada, gerando receitas constantes para a organização e garantindo às companhias uma fonte abundante de pessoal a baixo custo. Grandes consórcios industriais alemães como IG Farben, Siemens e Krupp estabeleceram instalações nas imediações de campos de concentração. Estas fábricas foram projetadas para funcionar em estreita relação com os setores de prisioneiros, o que assegurava a disponibilidade imediata de trabalhadoras. Um exemplo foi o complexo industrial de IG Farben em Auschwitz-Monowitz, onde milhares de mulheres participaram tanto na construção de instalações químicas como na sua operação. Lá se produziam materiais estratégicos como borracha sintética e combustíveis destinados a sustentar a guerra. Os acordos contratuais não apenas contemplavam o número de trabalhadoras, como também parâmetros de produtividade. As empresas enviavam relatórios periódicos à administração das Schutzstaffel, detalhando o volume de produção alcançado e as peças fabricadas. Esses relatórios eram utilizados para ajustar as cotas de trabalho, redistribuir prisioneiras e avaliar a eficiência dos diferentes grupos. Desta forma, a administração não apenas controlava a quantidade de mão de obra, como também a rentabilidade de cada contingente. A organização logística destas operações requeria uma coordenação constante. As prisioneiras eram transferidas em colunas desde os barracões até as fábricas, oficinas ou explorações agrícolas, em percursos que podiam prolongar-se por vários quilômetros sob vigilância armada. Às longas horas de trabalho, somava-se o tempo de deslocamento, o que estendia a jornada muito além das 10 horas habituais. A rotação laboral respondia à variação na demanda. Quando uma instalação reduzia sua necessidade de trabalhadoras, as Schutzstaffel reassinavam prisioneiras para outras fábricas ou setores agrícolas. Este sistema de redistribuição se mantinha mediante registros atualizados que permitiam calcular em todo momento quantas mulheres podiam ser mobilizadas e para quais destinos. A mortalidade no trabalho era considerada parte do cálculo operacional. Os relatórios de produtividade contemplavam percentagens de perda por esgotamento, acidentes ou doenças. A chegada constante de novos transportes de prisioneiras tornava desnecessário prolongar a vida útil de cada trabalhadora. O sistema mantinha-se através de substituições contínuas, num ciclo permanente de exploração e desgaste. As avaliações de desempenho comparavam a produtividade de diferentes grupos e setores. Observou-se que em atividades que requeriam precisão manual, como a montagem de componentes pequenos ou a confecção têxtil, as mulheres conseguiam manter níveis mais estáveis. Por outro lado, na construção e em trabalhos de esforço físico intenso, as taxas de exaustão eram notavelmente maiores. Essas observações eram utilizadas para refinar as atribuições e aproveitar ao máximo as capacidades de cada grupo. A documentação gerada incluía também registros financeiros. Os pagamentos realizados pelas empresas eram organizados em categorias conforme o tipo de trabalho: especializado, semi-especializado ou não qualificado. Embora às vezes fosse anotado um crédito nominal em nome das prisioneiras, este raramente podia ser efetivado. Os benefícios econômicos eram absorvidos quase completamente pela Schutzstaffel, o que consolidava o trabalho forçado como uma fonte de financiamento institucional. A exploração econômica de mulheres prisioneiras cumpriu várias funções simultâneas: fornecer mão de obra abundante para as indústrias, liberar trabalhadores alemães para a frente, garantir rendimentos constantes à Schutzstaffel e sustentar a produção em setores estratégicos como armamento, têxteis, química e agricultura. Esta engrenagem transformou os Frauenlager em nós não só de controle social, mas também de integração econômica na máquina do Reich.
A forma como essas dinâmicas se combinaram com a seleção interna de prisioneiras e com as políticas de extermínio marcará a próxima fase desta análise. A experiência sem piedade, a ciência tornada carrasco. O programa médico-eugenésico do Terceiro Reich representou a aplicação mais sistemática das teorias raciais nazistas no campo da prática médica. Esses experimentos não surgiram de maneira improvisada durante a guerra, mas sim foram a extensão direta de políticas iniciadas em 1933 com a promulgação da Lei para a Prevenção de Descendência com Doenças Hereditárias. Desde esse momento, a esterilização forçada tornou-se uma ferramenta legal que já havia afetado a milhares de mulheres na Alemanha antes do início do conflito. A guerra permitiu transferir essas práticas para os campos de concentração, onde foram eliminados os limites legais e éticos que ainda podiam existir na sociedade alemã. O objetivo central desses programas era duplo. Por um lado, desenvolver métodos de esterilização em massa que pudessem ser aplicados de maneira rápida e eficaz a populações inteiras, evitando a necessidade de cirurgias prolongadas e recursos hospitalares extensos. Por outro, gerar um corpo de conhecimento médico que respaldasse as teorias raciais do regime, integrando os resultados dentro de um corpus científico oficial. As mulheres prisioneiras tornaram-se um material experimental com que se tentou aperfeiçoar procedimentos destinados ao controle absoluto da reprodução. Em Auschwitz-Birkenau, o Dr. Karl Klauberg liderou um dos projetos mais extensos de esterilização química. Seu método consistia na aplicação de soluções injetadas diretamente no útero, com o objetivo de provocar a obstrução permanente das trompas de Falópio. Estes procedimentos eram realizados sem anestesia, em condições higiênicas mínimas e com uma rapidez que buscava comprovar a viabilidade de aplicar a técnica em grande escala. Cada prisioneira utilizada era registrada com um número de identificação, e os resultados eram documentados em fichas médicas que detalhavam reações imediatas, complicações e efeitos a longo prazo. De maneira paralela, o Dr. Horst Schumann experimentava com a esterilização mediante radiação. Em salas habilitadas dentro do campo, equipadas com máquinas de raios-X, expunha-se às prisioneiras a doses calculadas de radiação sobre ovários e útero. O propósito era destruir a capacidade reprodutiva sem provocar a morte imediata para poder registrar os efeitos posteriores. As instalações estavam projetadas com sistemas de proteção para o pessoal médico, mas não para as mulheres submetidas aos procedimentos. Os relatórios resultantes incluíam medições de doses, tempos de exposição e consequências observadas em diferentes prazos. Os métodos cirúrgicos tradicionais também foram objeto de teste sistemático. Foram praticadas ligaduras de trompas, remoções de ovários e outras intervenções ginecológicas em condições intencionalmente deficientes. Essas operações serviam tanto como experimentos sobre a viabilidade da esterilização em série, como para a formação de pessoal médico em treinamento. A elevada mortalidade associada era registrada de forma estatística, e as mortes não interrompiam a continuidade do programa, mas eram incorporadas como um dado mais nas avaliações. A gravidez constituiu outro campo de experimentação. Mulheres grávidas eram utilizadas para estudar o desenvolvimento fetal em condições de desnutrição, trabalhos forçados e estresse físico extremo. Às vezes, observava-se o progresso natural da gravidez até fases avançadas para documentar os efeitos da privação alimentar e as condições do campo. Em outros casos, eram induzidos abortos em diferentes fases com o objetivo de analisar tecidos embrionários e fetais. Os recém-nascidos resultantes eram registrados, medidos e, em muitos casos, eliminados após serem submetidos a procedimentos experimentais. Neste contexto, os programas de Joseph Mengele adquiriram notoriedade. Seu foco principal estava nas gêmeas, utilizadas para comparar a influência de fatores genéticos e ambientais. Essas meninas eram submetidas a medições antropométricas regulares, análises de sangue
e exames médicos repetitivos. Em ocasiões, lhes aplicavam substâncias químicas nos olhos para tentar modificar sua coloração ou lhes injetavam compostos diferentes em cada uma para comparar as reações. Quando uma delas morria, a outra era sacrificada para realizar estudos comparativos post-mortem. Todo o processo se registrava em fichas técnicas que buscavam estabelecer parâmetros científicos sobre herança e reprodução. Os experimentos sobre mulheres nos campos não eram iniciativas isoladas de médicos individuais. Faziam parte de um sistema organizado, autorizado pela administração central das Schutzstaffel e vinculado com instituições científicas alemãs. O Instituto Kaiser Wilhelm e outras entidades colaboravam de maneira indireta, recebendo resultados, amostras biológicas ou relatórios técnicos. Esses vínculos asseguravam que as descobertas fossem integradas na pesquisa médica oficial do Reich. A documentação produzida foi extensa. Os médicos elaboravam protocolos que especificavam substâncias, doses e procedimentos, atribuíram números de identificação às prisioneiras e registravam os resultados por meio de tabelas, gráficos e fotografias. A linguagem utilizada nestes documentos era técnica e estatística, apresentando as prisioneiras unicamente como material experimental. A despersonalização era deliberada e coerente com a lógica administrativa do sistema. Perto do final da guerra, uma parte desta documentação foi destruída pelas próprias autoridades nazistas para ocultar a magnitude dos experimentos. No entanto, os arquivos que sobreviveram, junto com os testemunhos recolhidos nos julgamentos posteriores, permitem reconstruir o alcance destes programas. Os relatórios médicos eram apresentados em conferências, circulavam entre diferentes escritórios das Schutzstaffel e, em alguns casos, chegavam a ser publicados em revistas científicas sob controle estatal, consolidando assim a conexão entre o aparato repressivo e a comunidade científica oficial. O programa médico eugenésico aplicado a mulheres prisioneiras desenvolveu-se como uma estratégia de controle demográfico que combinava esterilização química, radiológica e cirúrgica com investigações sobre gravidezes, recém-nascidos e gêmeas. Estas práticas foram concebidas para gerar métodos de aplicação em massa, respaldados por uma suposta base científica que justificasse as políticas raciais do regime. O lugar que ocuparam estes experimentos dentro da engrenagem geral do sistema de concentração revela a maneira como a ideologia e a medicina se entrelaçaram em um projeto de extermínio que ainda não havia alcançado suas últimas fases. A carne regulamentada, sexualidade a serviço do poder. Em 1942, Heinrich Himmler emitiu uma ordem oficial que estabeleceu a criação de bordéis dentro dos campos de concentração. Esses espaços, denominados administrativamente Lagerbordell, não surgiram de práticas informais, mas como parte de uma política institucional definida pelas Schutzstaffel. A sexualidade foi incorporada como um elemento regulado e administrado sob parâmetros burocráticos, convertendo o corpo feminino em um recurso funcional para os objetivos de controle e disciplina do sistema concentracionário. A instauração destes bordéis respondeu a objetivos precisos. O primeiro consistia em incentivar a produtividade laboral, oferecendo acesso regulado a serviços sexuais como recompensa a determinados prisioneiros considerados valiosos para o esforço econômico do Reich. O segundo buscava reforçar hierarquias internas, concedendo privilégios diferenciados que assegurassem a obediência, a colaboração e a disciplina geral. A sexualidade, desta forma, ficou subordinada à lógica de gestão interna dos campos. A seleção de mulheres para os bordéis era um processo sistemático e obrigatório. Não existia voluntariedade na atribuição. A administração decidia quais prisioneiras seriam transferidas para esta função. Ravensbrück tornou-se o principal centro de recrutamento feminino, de onde se derivavam mulheres para Auschwitz, Dachau, Buchenwald, Mauthausen e outros campos.
O critério de seleção priorizava mulheres jovens, aparentemente saudáveis e sem sinais visíveis de doença, que tivessem demonstrado certa resistência às condições de reclusão. Antes de serem incorporadas, as selecionadas eram submetidas a exames médicos obrigatórios que incluíam revisões ginecológicas, análises sanguíneas e testes para detectar doenças sexualmente transmissíveis. Somente aquelas que passavam nessas revisões eram admitidas. A administração mantinha prontuários individuais com os resultados de cada exame, o que permitia um controle sanitário constante. As mulheres que apresentavam infecções eram afastadas temporária ou definitivamente segundo o diagnóstico. O funcionamento dos Lagerbordelle estava regulado por instruções administrativas específicas. Estabeleciam-se horários de abertura, geralmente à tarde e aos fins de semana, com uma duração máxima de 15 minutos por encontro. Os prisioneiros autorizados deviam apresentar um cupom válido emitido pela administração do campo e registrar-se em um sistema de controle. O acesso estava limitado a categorias determinadas: trabalhadores produtivos, prisioneiros com funções administrativas ou aqueles cuja colaboração era considerada útil. Os prisioneiros judeus, em aplicação das leis raciais, tinham proibido o acesso, embora em alguns campos se tenham documentado exceções toleradas de maneira local. O pagamento era feito através de cupons especiais distribuídos como recompensas. Esses cupons não tinham valor fora do bordel, não eram transferíveis e tinham validade temporal limitada. Eram entregues como prêmio por alcançar cotas de produção, por relatar atividades clandestinas ou por manter um comportamento disciplinado. A distribuição criava competição entre os prisioneiros e reforçava a autoridade administrativa, já que o acesso aos bordéis dependia exclusivamente da aprovação do comando. As instalações foram projetadas para facilitar o controle. Os quartos eram pequenos, funcionais e desprovidos de privacidade. As portas não tinham fechaduras internas e existiam mecanismos de vigilância indireta para assegurar o cumprimento estrito do tempo atribuído. Todo o sistema era supervisionado por pessoal do campo, que verificava tanto a entrada quanto a saída dos prisioneiros. O controle sanitário ocupava um lugar central. As mulheres designadas eram submetidas a revisões médicas semanais nas enfermarias e os resultados eram registrados em arquivos específicos. Os prisioneiros também eram inspecionados, embora de maneira menos rigorosa, para reduzir o risco de transmissão de doenças que pudessem afetar a produtividade. A saúde das mulheres, no entanto, não era considerada em si mesma, mas apenas em função da utilidade do sistema. O descumprimento das normas estava sujeito a sanções claras. Os prisioneiros que tentavam acessar sem autorização, falsificavam cupons ou excediam o tempo permitido, eram punidos com a perda definitiva do privilégio, redução de rações ou medidas disciplinares mais severas. As mulheres designadas, por sua vez, deviam cumprir com as ordens sem exceção. Qualquer resistência, recusa em atender a um prisioneiro autorizado ou tentativa de estabelecer vínculos pessoais podia resultar em punições físicas, isolamento ou realocação para trabalhos de maior dureza. A função política dos Lagerbordelle transcendia o incentivo individual. O sistema gerava divisões visíveis entre prisioneiros, reforçando as hierarquias internas e assegurando a colaboração daqueles que buscavam manter seus privilégios. Ao mesmo tempo, a administração monopolizava a regulação da sexualidade dentro do campo. As relações sexuais não autorizadas entre prisioneiros estavam proibidas e eram punidas com sanções severas, independentemente de serem consensuais ou forçadas. Somente dentro dos bordéis a atividade sexual era permitida sob estrita supervisão e com fins definidos pela administração. A documentação administrativa confirma o caráter institucionalizado desta prática. Circulares emitidas desde os escritórios centrais das Schutzstaffel estabeleciam o número de mulheres a recrutar, as características físicas das instalações, as normas de funcionamento e os procedimentos de pagamento. Relatórios regulares registravam a quantidade de cupons distribuídos, o número de prisioneiros que acessavam,
o estado sanitário das mulheres e a incidência de infrações. Estes relatórios se integravam na contabilidade geral de cada campo e eram enviados a instâncias superiores. Os bordéis de campo e as regulações associadas mostram como a administração nazista estendeu seu controle até mesmo sobre a sexualidade, transformando-a em um instrumento institucionalizado de disciplina e hierarquia dentro do sistema de concentração. A borda invisível, mulheres que sabotavam em silêncio. As atividades clandestinas desenvolvidas por mulheres nos campos de concentração constituíram uma forma organizada de resistência interna que funcionava mediante redes estruturadas e procedimentos planejados. Estas operações enfocaram-se principalmente no sabotagem de processos produtivos vinculados ao esforço militar alemão e no contrabando de materiais estratégicos, especialmente pólvora e explosivos. A escala alcançada por estas iniciativas forçou a administração nazista a desenvolver contramedidas que elevaram de maneira considerável os custos operacionais dos campos. A organização baseava-se em pequenas células de 3 a 5 integrantes que trabalhavam no mesmo setor ou tinham acesso a instalações comuns. Cada célula mantinha um grau de isolamento funcional em relação às demais, o que permitia limitar as informações disponíveis em caso de ser descoberta. Desta forma, a desarticulação de uma unidade não comprometia necessariamente a continuidade das demais. A seleção de participantes seguia critérios práticos. Mulheres com atribuições em fábricas de armamento, oficinas de munições ou instalações químicas eram preferidas por seu acesso direto a materiais críticos. Também se integravam aquelas que trabalhavam em cozinhas, lavanderias ou serviços internos, cujas funções lhes permitiam transportar objetos sem levantar suspeitas. As prisioneiras designadas como chefes ou responsáveis de bloco eram especialmente valiosas. Sua mobilidade e capacidade para transitar por diferentes áreas do campo sem restrições facilitava a coordenação entre células dispersas e o transporte de informações ou materiais. Graças a esta posição intermediária, podiam cumprir um papel de ligação dentro das redes clandestinas, sem chamar a atenção das guardas. Os métodos de obtenção de materiais eram variados. Em fábricas de munições, as prisioneiras raspavam pequenas quantidades de pólvora de projéteis defeituosos, coletavam resíduos dos processos de carga ou desviavam mínimas porções durante a montagem. Embora cada quantidade fosse reduzida, o acúmulo ao longo do tempo gerava reservas operacionalmente úteis. Nas oficinas têxteis, a sabotagem adotava formas diferentes. Introduziam-se defeitos deliberados na confecção, danificavam-se ferramentas de maneira controlada ou a produção era desacelerada por meio de procedimentos calculados, provocando atrasos ou desperdícios significativos. Nos setores metalúrgicos, as oportunidades residiam em alterar processos de soldagem, enfraquecer peças críticas ou desajustar máquinas, com efeitos que podiam manifestar-se após a inspeção inicial. O contrabando requeria técnicas de ocultação desenvolvidas com precisão. A pólvora podia ser transportada em compartimentos improvisados nas roupas de trabalho, embalagens de alimentos modificadas com fundos duplos ou caixas de ferramentas com espaços ocultos. Estas soluções apoiavam-se em habilidades de costura e carpintaria que muitas prisioneiras já possuíam antes da sua deportação. O transporte era realizado durante os deslocamentos rotineiros para os locais de trabalho, aproveitando-se da previsibilidade das marchas diárias para organizar pontos de troca rápidos e discretos. O armazenamento de materiais exigia lugares seguros e difíceis de inspecionar. Usavam-se espaços em pisos de madeira, cavidades nas paredes, recipientes enterrados em áreas de trabalho ou contêineres selados para evitar a detecção por odores. Esses esconderijos eram rotacionados com frequência, reduzindo a probabilidade de descoberta durante buscas inesperadas. A comunicação entre integrantes baseava-se em códigos verbais integrados em conversas comuns, com frases que indicavam etapas específicas das operações.
Além disso, utilizavam-se sinais visuais, marcas em pedaços de tecido, disposição de utensílios ou colocação particular de ferramentas, que transmitiam mensagens sem a necessidade de contato direto. A redundância era a parte essencial do sistema. A mesma informação era transmitida por diferentes vias para garantir sua chegada, mesmo quando uma rota fosse interceptada. Essa duplicação aumentava a segurança, mas também aumentava os riscos de exposição. A divisão de tarefas dentro das redes reforçava a compartimentação. Algumas se dedicavam a coletar, outras a transportar e outras a custodiar o material até seu uso. Nenhuma célula possuía conhecimento completo do processo, o que dificultava que uma captura isolada comprometesse o conjunto. O impacto dessas operações foi refletido em relatórios internos das empresas que utilizavam mão de obra proveniente dos campos. Documentaram-se lotes defeituosos, falhas em peças de maquinaria, atrasos em entregas e custos adicionais por manutenção e substituição de equipamentos. A princípio, essas perdas eram atribuídas a erros técnicos ou falhas de controle de qualidade, mas a repetição de incidentes levou a suspeitas de sabotagem deliberada. A resposta administrativa se traduziu em medidas de controle cada vez mais rigorosas. Aumentou-se a frequência das auditorias nos ateliês, com supervisão especializada de cada fase da produção. Ao final de cada turno, eram aplicadas revistas corporais exaustivas às prisioneiras, em busca de materiais ocultos. Foram estabelecidos inventários detalhados de ferramentas no início e no final de cada jornada, e qualquer falta devia ser justificada. Estas práticas estendiam os tempos dos turnos e reduziam a eficiência global das operações. As empresas que mantinham contratos com a Schutzstaffel exigiram cláusulas de segurança mais rigorosas. Foram instalados sistemas adicionais de vigilância, o acesso a áreas críticas foi restringido e foram implementados controles de qualidade peça por peça. Esses requisitos desaceleravam a produção e obrigavam a aumentar as margens de desperdício no planejamento industrial. A necessidade de manter reservas de material adicional para compensar possíveis falhas resultou em um aumento dos custos de armazenamento e gestão. As represálias constituíam um componente central da estratégia repressiva. Quando se descobria contrabando ou sabotagem, as sanções raramente se limitavam às prisioneiras diretamente implicadas. Frequentemente, eram aplicados castigos coletivos que afetavam grupos inteiros, buscando fomentar a delação interna e desencorajar a continuidade dessas práticas. Essas medidas adicionavam pressão constante sobre a população feminina, mas não conseguiam erradicar completamente as atividades clandestinas. O aumento da vigilância e a rotação frequente de prisioneiras entre diferentes comandos de trabalho obrigaram as redes a se adaptarem continuamente. O tamanho das células foi reduzido, as operações foram espaçadas e os métodos de ocultação foram aperfeiçoados. Apesar dessas dificuldades, o sabotagem e o contrabando femininos mantiveram uma incidência reconhecida nos registros industriais da época, onde eram apontados como um risco persistente que deveria ser considerado no planejamento da produção bélica. O Êxodo da Morte, marchas no crepúsculo do Império. Nos primeiros meses de 1945, o avanço simultâneo do Exército Vermelho a partir do leste e das forças aliadas a partir do oeste-oeste obrigou a administração nazista a organizar evacuações em massa de prisioneiros. Estas operações afetaram diretamente as seções femininas e foram coordenadas através de ordens administrativas emitidas pelo Inspetorado dos Campos de Concentração e pelo Escritório Central de Segurança do Reich. A principal diretriz era que nenhum prisioneiro deveria ser libertado sob controle inimigo, o que fez das evacuações uma prioridade estratégica no quadro do colapso militar do Reich. A política aplicada estabelecia duas diretrizes fundamentais. Em primeiro lugar, transferir as prisioneiras que ainda eram consideradas aptas para o trabalho para instalações que permanecessem operativas dentro do território alemão. Em segundo lugar,
abandonar ou eliminar aquelas que não podiam suportar traslados prolongados. A combinação destas ordens deu origem às denominadas Marchas da Morte, nas quais colunas inteiras de mulheres eram deslocadas sob custódia armada em condições extremas. Desde Auschwitz-Birkenau, milhares de prisioneiras foram conduzidas para o oeste através da Polônia em direção a Wodzisław, ponto de reorganização para transportes ferroviários para Ravensbrück, Bergen-Belsen ou Mauthausen. Nos subcampos de Gross-Rosen, as colunas femininas empreenderam rotas para Saxônia e Baviera, percorrendo distâncias que, em alguns casos, superaram vários centenares de quilômetros. No norte, Ravensbrück atuou como centro de recepção temporária de contingentes evacuados da Polônia e dos Sudetas, embora a afluência tenha rapidamente excedido sua capacidade. Os meios utilizados para as evacuações combinaram transporte ferroviário e marchas forçadas. O trem continuou sendo o recurso principal para trajetos longos, mas os bombardeios aéreos e o deterioro das linhas férreas limitaram sua disponibilidade. Em muitos casos, as transferências tiveram que ser feitas exclusivamente a pé. Estas marchas eram organizadas em colunas de milhares de mulheres, vigiadas por guardas das Schutzstaffel e pessoal auxiliar, percorrendo entre 20 e 40 quilômetros por dia em condições de inverno, com mínimas provisões e sem preparação prévia. A urgência com que se emitiam as ordens de evacuação gerou improvisação na logística. Quando um campo ficava ameaçado pela proximidade da frente, as prisioneiras eram concentradas de maneira precipitada e obrigadas a iniciar a marcha sem equipamento suficiente. A sobreposição de contingentes provenientes de diferentes campos saturava rotas e pontos de passagem, o que provocava detenções prolongadas e aumentava a mortalidade. A prioridade de transferência recaía sobre mulheres jovens e em condições físicas aparentemente estáveis, consideradas ainda utilizáveis na produção bélica. Em contraste, as doentes, idosas ou debilitadas eram excluídas. Algumas foram executadas antes das evacuações para impedir que pudessem testemunhar perante os exércitos aliados. Outras foram abandonadas nos campos, sem recursos para sobreviver à espera da libertação. A mortalidade durante as marchas foi extremamente alta. As prisioneiras incapazes de manter o ritmo imposto eram executadas no caminho, enquanto o frio, a fome e o esgotamento acumulado produziam mortes massivas por hipotermia e doenças. Em determinados trechos, a proporção de falecidas superou uma quarta parte das evacuadas. O sustento dessas operações implicou custos elevados em um momento em que os recursos do Reich estavam praticamente esgotados. Requeria-se pessoal armado, veículos de apoio e suprimentos mínimos de alimentos, além da coordenação entre diferentes unidades da administração. A desorganização crescente reduziu a efetividade desse esforço, gerando transferências caóticas e perdas de controle sobre as colunas. Os campos receptores foram imediatamente sobrecarregados. Ravensbrück, projetado para dezenas de milhares de prisioneiras, recebeu quantidades que duplicavam esse número em questão de semanas. Os barracões chegaram a abrigar a vários milhares em espaços pensados para centenas. As instalações sanitárias colapsaram e as epidemias se propagaram rapidamente. Bergen-Belsen enfrentou um deterioro ainda maior. A concentração de evacuadas de diferentes regiões superou qualquer capacidade de administração, o que precipitou uma crise alimentar e sanitária devastadora nos meses anteriores à sua libertação. A dispersão de contingentes para subcampos menores e fábricas vinculadas ao esforço bélico completou a fragmentação do sistema. Esses lugares careciam de infraestrutura mínima e agravaram as condições de vida das prisioneiras transferidas. A saturação generalizada tornou impossível manter os sistemas de registro, as hierarquias de controle e a disciplina administrativa que haviam caracterizado o funcionamento dos Frauenlager em anos anteriores. Nos primeiros meses de 1945, o sistema feminino de campos de concentração encontrava-se em um processo irreversível de dissolução.
As evacuações, longe de serem uma reorganização planejada, representaram o colapso das estruturas administrativas sob a pressão do avanço militar aliado e do esgotamento de recursos do Reich. A perda de controle sobre as prisioneiras refletiu a desintegração de um sistema que até então havia funcionado com precisão burocrática.